Olá, bem-vindas a mais um podcast Profissão Mãe. Eu sou Isabel Basílio, médica obstetra, mãe da Maria. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, que é o puerpério. Mas nós vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Não é isso, Paulinha? É isso mesmo, gente. Oi, eu sou a Paula, sou pediatra, neonatologista e mãe do João Pedro. E, na verdade, a nossa ideia sobre o puerpério foi exatamente falar as coisas que a gente hoje, olhando de trás para frente, coisas que a gente poderia se preparar desde a gestação, porque faria muita diferença no nosso começo ali, né? Então, nós vamos tentar meio que ver uma listinha secreta de cada uma. E ver se vai bater muita coisa. Gente, então assim, eu escrevi aqui alguns itens essenciais aí para coisas práticas, dicas práticas para ajudar no puerpério, coisas que eu considero essencial. E Paulinha também escreveu e a gente não sabe um da outra e a gente vai revelando aqui um a um e eu aposto que vão ter vários itens em comum. Quer começar, amiga? Começo. Bom, mas eu vou começar porque assim... Não sabe, né? Não, mas eu vou começar assim com coisas que... Eu não sou uma pessoa que é boa em cuidar da casa. Nem eu. Zero. Eu não sou boa. Lavar, passar, limpar. Às vezes, dependendo do lugar que eu tô tentando limpar, que é novidade, parece que eu sujo quanto mais eu tô tentando fazer. Não ser boa é até generoso comigo. Eu sou pior do que Então, assim, eu tenho uma roupa que tem uma mancha. Vou lá pro videozinho, achar quais são as coisas boas pra tirar a mancha da roupa. Eu mancho a roupa, entendeu? Mesmo com aquele assim, 3 passos para você não manchar uma camiseta branca. Eu consigo manchar com os 3 passos. Então, uma coisa que pra mim, com certeza, fez toda a diferença, porque antes de eu engravidar, antes do João e tudo, eu tinha faxineira na casa 2 vezes por semana. Aí eu acabava organizando, né? Tipo, lava roupa, louça, graças a Deus eu consigo lavar, tá tudo certo. Não é um problema. Só quebra um prato de vez em quando. Não, mas até que é pouco. Mas assim, era muito fácil de organizar a nossa vida, mesmo com 2 cachorros, eu tendo só faxineira 1, 2 vezes por semana, então, enfim. Mas ter mudado para ter uma pessoa que todo dia cuida da casa, pra mim, foi assim... primordial, porque é muita carga em cima da gente, né? Então, a primeira coisa que eu senti foi 30 e tantas semanas eu parei de trabalhar. Você parou com quanto? Eu parei com 38, uma semana depois o João nasceu, semana e 4 dias. Eu trabalhei na segunda e na quarta a Maria nasceu. Tá vendo? 38 também. Então, assim, eu fiquei em casa, acho que eu curti uns 5 dias total, não deu nem uma semana. E aí eu em casa ali, parando pra perceber as coisas da casa que eu teria que começar a olhar, que eu não olhava, não tinha tempo pra olhar. Eu falei, gente, mas, né, eu preciso lavar roupa, precisa lavar a roupinha do bebê, precisa tarará. E até então minha mãe tinha vindo de fora pra ficar comigo, mas eu olhei aquilo assim, eu falei assim, mãe, eu preciso pra ontem alguém que vem aqui todo dia. E aí no comecinho, nos primeiros dias, não tinha essa pessoa todo dia, demorou aí quase uns... E até achar alguém, né? Até achar alguém. Então foi assim, o primeiro mês e tanto do João Pedro, eu tinha abençoada da minha mãe. Mãe, Deus te abençoe, tá? Porque, pelo amor de Deus, minha mãe nem veio... por ter me dado a vida, né? Por ter me ajudado no passo. Sobre isso, obrigada também. Mas assim, a minha mãe me ajudou muito, porque eu não conseguia, né? Aí depois que o João já tava ali com os seus 2 meses, que foi meio que ao mesmo tempo, que veio a funcionária de todos os dias... E eu comecei a ter que treinar a pessoa que ia me ajudar, porque eu voltava a trabalhar com 3 meses. Foi tudo muito junto. Eu gostaria de ter me programado antes, porque ia ter tirado uma carga de estresse muito, muito antes, assim, sabe? Então, com certeza, gente, se é possível para vocês, programem alguém para cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar da comida, cuidar de tudo. Porque eu sei que a gente vive bem, né, pedindo comida para aplicativo, mas a hora que você tá ali não funciona, sabe? E não é todo dia, por exemplo, minha mãe é abençoada de estar lá. Mas, poxa, é cansativo também, né? A gente vai se sentindo mal, de estar terceirizando tanto, enfim. Então, assim, o meu primeiro item, tenta se organizar para ter ajuda,
pra cuidar da casa, da comida, da roupa. Às vezes você não pode contratar um funcionário, tudo bem, mas organiza a tua rede de apoio, sabe? Se organiza antes. Tem gente que faz até um monte de marmitinha, congela tudo no congelador. Você já vai falar todos os itens? Então vai, fala o teu. Mas é porque eu lembrei do... Não, uma coisa que você falou aí, até antes de falar o meu, eu fiz um parto esses dias e quando abriu pra família ver, né? Tava todo mundo olhando pro bebê e tinha uma mulher olhando pra mãe, né? Que tinha... E no caso, alguém chegou assim, acho que foi até a pediatra, falou, é sua mãe, não é? Porque, tipo, a mãe estava preocupada com a mãe, a avó, no caso. Era a única que não estava olhando exclusivamente para o bebê, estava olhando para a mulher, né? Então, esse papel da avó cuidando da mãe é até uma outra maternidade, né? Um outro momento, uma outra fase. É muito... A mãe da mãe, inclusive, é um episódio que a gente pode ter. Mãe da mãe. E trazer as Meu vovós. Deus, eu trago Deus. minha mãe com o maior prazer, assim. Vai ter várias minha, loucuras. Mas vai dar quantas horas? Não, mas esse tudo episódio? bem, deixa elas. A gente vai ficar muda, A amiga. gente fraciona, deixa elas. A gente fica Mas muda. é porque a mãe da mãe precisa ser estudada, cara. Elas sofrem, parece que o dobro. Aí depois tem uma fase que o sofrimento passa e palpita o dobro. Então, exato. Ó, então vai, o teu item. Um item meu que é igual a esse seu, muito parecido, aliás, eu coloquei até aqui assim, ó. Conte e aceite ajuda. Conte? Conte com. Conte com. Conte com ajuda. E aceite ajuda. Se organize e converse com pessoas para isso. Se for uma funcionária, ótimo. Mas como que sua casa vai se arrumar? Como que você vai ter comida? Porque é tão intenso e a privação de sono é tão real e exige tanto que você só consegue cuidar do bebê. Você não consegue cuidar nem de você. Nem de você direito, exatamente. Então, ter essa ajuda é fundamental, né? E aí, claro que cada um vai fazer de acordo com o que pode. Mas muitas vezes eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa também, mas eu lembro que eu não via eu não percebia tanto essa necessidade até ela chegar. Né, que você vê aqui a diferença, aí você pensa, puxa, mas é um custo, não sei o quê. Cara, mas isso lhe possibilita fazer outras coisas, né? Lhe possibilita ter um pouco mais de tranquilidade. Então, quando Maria nasceu, eu só cuidei dela. Eu e meu marido cuidamos dela, minha mãe também foi. E aí minha mãe assumiu a cozinha, porque ela gosta muito. E a funcionária que eu já tinha, né, Dona Tânia, maravilhosa, também um ser à parte. Um beijo, Dona Tânia. Dona Tânia arrumava a casa, tudo, né? E é legal que ela tá desde o primeiro mêsversário de Maria, né? Ai, que legal. E eu não dei sorte de achar babá, a gente não teve babá praticamente, tentamos, mas não deu sorte. Mas hoje, quando a gente precisa dar uma apertada, quem ajuda é a Dona Tânia. Né? Maria tá com 1,8 e... ela vai para a escola, né? Mas às vezes quando a gente precisa de alguma coisa ali, ou ela que dá uma salvada também. Mas é importante muito isso, se organizar para isso desde o começo, né, amiga? Mas você sabe que você falou agora, a gente não teve babá, não demos sorte. Isso é uma coisa... Isso é também outra coisa, né? Não, e isso veio até, enfiei na lista agora, porque não tava. Mas isso é uma coisa que a gente vive muito, e eu vejo muito isso para ser discussão até no consultório. Então, assim, a gente já começa a falar do retorno ao trabalho desde dos primórdios ali do pré-natal, do pré-natal pediátrico, eu digo, né? Uhum. Desde a primeira consulta depois da alta da maternidade, porque passado a fase de aprender a amamentar, de tarará, a mulher começa a entrar em uma programação que se a gente sabe quando ela vai trabalhar, a gente consegue fazer muita coisa sem muito esforço. E se forem mulheres que, como eu, precisei... Você também, a gente voltou a trabalhar muito cedo, né? 3 meses dos 2 a gente já estava trabalhando. Eu acho que eu voltei... Você voltou com 2. Maria tava... Mas aí você começou esporádico. Comecei esporádico. Eu ia atender só as grávidas. Eu ia, atendia 2 pacientes e voltava. Que era o tempo e era do lado da tua casa. Exato. Então, assim, você conseguia organizar a tua rede de apoio ali com seu marido, se a sua mãe estava aí, qualquer coisa, né? Com Dona Tânia. Mas assim, eu digo, é uma coisa importante. A gente já sabe como que é a estrutura da família. Você como gestante, você já sabe a estrutura da tua família. Você já sabe a tua importância do teu trabalho antes de você ter o teu filho. Então, é muito importante se colocar
na cabeça e pensar sobre o que vai ser depois que o bebê chegar, porque se a gente deixar isso pra pensar tudo depois, hormônios do puerpério, gente, não deixa ninguém funcionar. A hora que você vê, tá na hora de você voltar a trabalhar, sabe? Então, às vezes, já começar fazer conexões, pegar indicações, porque se você vai precisar voltar a trabalhar e a criança tem 3 meses, acredite ou não, você vai ter um sentimento de que essa pessoa que vai vir te ajudar para trabalhar com 3 meses, que ela vai levar teu filho embora, porque o puerpério faz isso com a nossa cabeça. Então, se você já sabe, você sabe que você precisa ter um vínculo com essa pessoa antes E, assim, de você sair de casa. primeiro, a dificuldade de achar, que muita gente vai ter ou não, né? Tem alguns sortudos aí que não. Mas você não confia nessa pessoa e para você confiar leva tempo. Aquilo que a gente tinha falado, né, amiga? Ninguém cuida como você. Quando é que você vai aceitar que tudo bem, ninguém faz como você que faz melhor, mas tudo bem a outra fazer de um outro jeito, que talvez seja 80% do que você faça. Sim. Né? Então, é muito isso também, né? Então, Sim. a minha experiência, por exemplo, eu tentei pegar uma babá, aí treinar. Cara, eu peguei indicação, eu peguei de aplicativo, eu peguei de agência. Eu lembro que uma vez a mulher da agência ia chegando perto e não dava certo, e a pessoa dizia que ia e não ia, e não rolou. E aí eu lembro que uma vez uma mulher da agência perguntou assim, mas quanto que você vai pagar? E teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, então eu vou pagar quanto for necessário. Lógico, desde que seja menos do que eu ganho, né? Mas assim, era uma coisa que eu disse, agora, tipo assim, eu tenho uma flexibilidade nisso daí porque eu estou desesperada para achar essa pessoa, porque eu preciso voltar, né? E aí eu achei uma, passou um mês, aí depois achei outra que passou E aí, assim, quando vai embora e troca, e você, puta, aí você vai de novo. Pra mim foi uma experiência, assim, meio complicada. Foi na pressão, né? Foi na pressão. Embora eu tenha me programado antes, mas eu não rolou. Eu achei que foi Dona Tânia, que tava botando o povo pra correr, mas depois eu vi que não era. E assim, mas enfim, essa foi a minha realidade. Depois eu fiquei achando, meu Deus, será que a gente tem alguma coisa muito ruim que ninguém quer trabalhar aqui, ou que não dá certo e começa e não dá certo? Mas enfim. E aí, no final de tudo, a gente colocou ela na escola. Ela entrou na escola com um ano, um pouquinho mais de um ano. E na época, ela do 2, ela nasceu, depois do carnaval ela entrou na escola. Bom, próximo item. Senão a gente vai voltar na nossa nuvem do puerpério, porque é muito gostoso falar de puerpério. Então então rede de apoio. E rede de apoio inclui tudo, né, gente? Vocês querem organizar a família, já põe quem é que vai fazer mercado, quem é que vai fazer comida, qualquer coisa. E esse é um item da minha lista, né? Da comida. Jura que eu já pulei? Não. Ah, tá, que eu já acertei de novo. Você falou o primeiro, que tem ajuda, uma funcionária talvez, ou Sim. Que é igual ao meu, que era se organize para e aceite a ajuda, porque muita... gente, a família que tá lá para ajudar não é visita. Não fica fazendo sala, vai descansar mesmo. Não, exatamente. E eu já escutei também, amiga, de algumas mulheres, assim... Não, mas eu tenho que dar conta de tudo. Tipo, a mulher achar que ela tem que dar conta de aprender a amamentar, de cuidar da criança, de passar a noite sem dormir, né? E de ter que arrumar a casa e fazer a comida. Ela, não, mas eu tenho o quê? Não tem, né? Então, eu acho que é por aí. Então, foi esses dois aí que foram meio... Você começou a falar de comida, você vai roubar o meu. Não vou roubar, porque você já falou agora. Fala da comida. Não, da comida eu coloquei aqui, tenha comida congelada, estocada, saiba. Porque até dá pra pedir iFood, mas primeiro que não é tão saudável, você não sabe como é que tá essa comida e tem uma hora que você enjoa de pedir. Né? Então... E às vezes numa urgência, né? Você tem funcionário, você tem família, você tem tudo. E, sei lá, a pessoa não veio, vocês precisaram sair de manhã para uma consulta e aí perderam a hora de voltar, a funcionário foi embora, o pessoal foi embora, não deu tempo de passar a pegar comida, para entregar comida demora muito. Então, vocês têm ali umas marmitinhas ali congeladinhas. Exato. Que vocês programem, nem que seja para tua demanda de final de semana, ou para uma urgência, assim. Porque tem, tá? Às vezes você acorda de madrugada para amamentar e a hora que você se toca, você não conseguiu ter tempo de fazer muita coisa de dia e dá uma fome. Então, abastece a casa aí com uma comidinha, porque quando ninguém tá olhando, você vai lá no freezer e rouba alguma coisa. E faz isso, bem. E é isso, né? Às vezes é tão corrido que...
você vai pegar aquele tempo, se você fosse fazer uma comida, aí você não faz, aí você não come. Tem muita mulher que emagrece bastante no puerpério. Na verdade vai ver, já tá amamentando, fala, não, na verdade é privação de caloria sem real. Comer mesmo. Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Muitas pacientes perguntam, né? Amamentar emagrece, não sei o que. Eu tenho uma teoria que é fantástica, de vozes da minha cabeça, sem evidência científica, tá? Mas assim... Revisão sistemática do meu próprio neurônio. Mas assim, aquela mulher que já tem uma tendência de engordar, ela engorda no pós-parto. Porque sob estresse ela come mais. Sim. Agora, aquela mulher que qualquer coisa emagrece, viagem emagrece, que tem uma tendência a ser magra, ela volta consumida, né? Inveja desse povo. Inveja também. Mas sabe, não é aquela mulher que às vezes chega e tá assim, parece que o bebê sugou ela, mas é porque ela não come, né? Então, a amamentar aumenta sua taxa metabólica basal, né? O seu gasto de caloria, mas é muito pouco, né? Então, assim, não ache que você vai emagrecer. Assunto já puxa o meu próximo item. Que é ter a sua equipe de amamentação, gente. A tua consultora de amamentação. Ô, Senhor, por favor, é o melhor investimento que tem, porque é assim, é o tipo de peso que você acha que você não vai carregar. Eu sou bem resolvida, minha família inteira me ajuda, não tenho problema em aceitar ajuda e tal. Mas quando você tá no teu pós-parto ali, puerpério, com os hormônios, o choro do teu bebê, ele dói em você, né? É do tipo, seu filho está em sofrimento e você não está resolvendo. E, ao mesmo tempo, você tem uma sensação de que só depende de você amamentar essa criança, acalentar essa criança, tá tudo na tua conta. Só que não é Discovery Channel, né? Boca Teta Voa Lá. Nunca é. É sempre, assim, desesperador. Olha, o começo. Eu conto nos dedos as pacientes que foram, assim, instintivo. Só que é esse pessoal que divulga, né? Que amamentar é muito fácil. E aí as coitadas que nem leram sobre... Que não machuca a mama, né? Nem foram descobrir sobre, assim... Vai ver a amamentação como ela realmente é, que é um processo de aprendizagem... Que você pode ter 10 filhos, os 10 vão mamar de uma maneira diferente, teu puerpério vai ser diferente 10 vezes. Então, essas pessoas que ainda não se informaram sobre como é o processo da amamentação, é a duras penas do começo ao fim. Primeiro, que você acha que desde o começo deu errado. Segundo, espera machucar para ir atrás, sendo que a demanda da amamentação, o bebê precisa da mãe o tempo todo. O bebê suga na mãe, gente, por fome, por medo, por frio, por calor, por conexão, por qualquer coisa. Então, a demanda da sucção, ela é alta. Então, se você tá toda machucada e você tem que oferecer isso o tempo todo, então isso engata dor física, machucado. Aliás, também, né, como a gente falou, Aliás, como a gente falou, o óbvio também precisa ser dito, não é normal você amamentar sentindo dor, chorando. Ali na primeira conexão, as primeiras sugadas, às vezes o bebê está com mais fome, ali uns 30 segundos você pode sentir uma dor, leve, mas nada mais do que isso, tá? Você passar a mamada toda sentindo dor não é normal. E o pessoal em volta falando, é assim mesmo. Sangrar não é normal, né? O peito ficar cheio, empedrado, como a gente fala, né? O pessoal fala de leite, não é normal. Né? E isso que a gente tá falando, tipo, é a experiência nossa. A gente trabalha com isso, a gente cuida da amamentação alheia. Quantos nenês eu não boto no peito da mãe? E na hora que é comigo, que é com você... Não é o jeito, não é a mesma coisa que você vê, não é a sensação, você não sabe sua sensibilidade. E na teoria, a prática é outra, Nossa né? Então, eu tive consultora de amamentação, foi na minha casa, já deixei nascer, eu disse nasceu e marquei o dia já dela ir. E calhou que, adivinha, eu tava precisando, né? Então, e assim... A gente sabe, né, amiga? A gente tem, mas a gente não tem essa visão só para isso como elas têm, né? Elas fazem isso todo dia, o tempo todo. Então, elas têm muito mais repertório. E não é matemática, né? Exato. Não é tipo, a pessoa vai lá, ajuda você ler um guideline. Que nem a mesma ajuda para todo mundo, né? Porque hoje em dia tudo é e-book. É o e-book do sono, o e-book da amamentação, o e-book do nananã. E aí, como você disse... Ai, meu Deus, você tá aumentando a listinha. Sono. Mas, assim, é realmente, assim, é diferente.
Você tem um negócio ali que olha teu bebê, olha o que tá acontecendo, fica com você um tempo, passou 2 dias, a mamada mudou, desce leite, a mamada mudou de novo. Então, assim, gente, é um item que, inclusive, vocês podem pôr como item de enxoval. Sabe, as pessoas querem te dar um negócio, ao invés de me trazer um aquecedor de lenço umedecido. Ou como que é o outro? Que a gente vai ter um episódio só sobre isso, tá? As ciladas do enxoval. O que comprei, eu ganhei e nunca usei. O outro, mas como é que é o outro lá que é caro? Mamadeira. Aquecedor de mamadeira. Detalhe, spoiler do próximo episódio, né? Então. Meu marido comprou essas 2 coisas, tá? Ai, beijo. Coitado. Ó, amigo. Ela que te entregou, nem falei nada. Mas assim, são coisas que são caras. E aí, quando a gente vai no meio da jornada, como você só vai parar para pensar na consultora de amamentação, na terapia perinatal ali para te ajudar no puerpério, quando você vai pensar nesses itens que na verdade são um cuidado da mãe e acaba tendo um grande impacto na família, a gente acha que está gastando muito. Mas comprar um aquecedor de mamadeira, você nem sabendo se vai usar mamadeira, não é caro, sabe? Tá tudo bem, alguém trouxe para mim dos Estados Unidos, paguei em dólar. Não tem problema. Essa sua fala me lembrou de uma outra coisa. Polêmica minha fala, polêmica. Você falando do cuidado da mãe, do autocuidado da mulher nesse momento, e você quer seu bebê bem. Bebê bem exige uma mãe bem. Então, o cuidado do bebê começa com o cuidado da mãe. E seja isso passando pela consultoria de amamentação, pela terapia, por alguém para segurar o bebê para você dormir, né? Então, mas não existe... O bebê é reflexo da mulher, né? Então, não existe um bebê estar bem se essa mãe está estraçalhada, né? Então, a gente tem que olhar para essa mulher também, né? As pessoas, às vezes, vão visitar ali... o bebê. E a mulher? Né? Às vezes, muita gente não olha para essa mãe. Então, esse é um item também. Eu falei, então... Bebê bem exige uma mãe Cara, bem. era pra falar, né? Você já tá aumentando tua lista um monte. Não, mas vai, um monte só vez. Igual. Tá, não, a meu foi vez. Esse agora, bebê. Eu vou falar outro, vai. Tá lendo. Tô lendo, tô vendo aqui o que é que não saiu ainda. Esteja preparada para o imprevisível. Porque é isso que a gente está falando, a gente não sabe como as coisas vão desenrolar. Então, às vezes, você vai ter uma amamentação fluida, mas você vai ter uma volta ao trabalho mais difícil. Às vezes, você vai ter uma gestação mais fácil, mas a amamentação vai ser um perrengue. Ou então, o contrário também, né? Às vezes você fica naquela, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar, não sei o quê. Já imagina 1000 coisas, coloca a carroça lá na frente dos bois. E aí é tranquilo para você amamentar, né? Então, assim, vamos viver um dia de cada vez. E estar aberta para essas coisas que fogem do nosso controle, para que seja mais leve, né, amiga? Tá. E acontece muito imprevisto. Já perdi as contas aí, viu? Agora né? Você falou imprevisto, me deu até um bug, assim, tela azul do Windows na minha cabeça. Mas eu sei outra coisa que eu lembrei, assim, que me fez muito bem. Descobri na prática sozinha, mas hoje eu dou muito essa dica para todo mundo que tá no puerpério. Pega uma coisa que te faz se sentir bem e faça todo dia. Então, por exemplo, a mulher que para ela é indispensável sentar e fazer todas as refeições na mesa. Então, essa é a tua prioridade. Então, você vai acordar, você amamentou, dá o bebê para alguém que tá ali para te ajudar, ou aproveita assim que você amamentou, você já senta, você come a tua refeição, você levantou, outra pessoa tá cuidando disso. É o seu inegociável, é o teu né? inegociável. Para mim, era muito assim, Se maquiar. Eu acordava, isso é muito engraçado, mas não era uma maquiagem completa, mas eu acordava, eu precisava tirar o pijama. Amiga, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia pós-parto para lhe ver, pós-cesárea, você estava lá no banheiro, passando um BB cream, um rímel e um gloss. Tchau, já vi que tá ótima, maravilhosa. Mas é o que me trazia um pouquinho de mim, isso, porque amiga. assim, os dias, no começo, assim, eu tava muito feliz, tava ótimo, então eu não tava nem aí, eu automaticamente acordava, tomava um banho, e aí eu botava uma roupinha, é a época que a família tá vindo nos primeiros dias te ver, então tava tudo numa vibe, assim. Aí vão passando os dias, a rotina, você vai entrando e sendo engolido pela rotina como um recém-nascido, né? E não tô falando isso de um jeito ruim, mas é porque chega um momento ali entre
a primeira e a 20ª e o 28º dia de vida ali do bebê, quando eles deixam de ser recém-nascido, tem um período ali que a gente entra meio que num buraco negro e você não tem muita noção de quanto tempo passou durante o dia. Porque é quando intensifica, né? As dificuldades da amamentação, o bebê já acordou pra vida. Privação de sono, pra Exato. mim é a coisa mais difícil. E aí, nesses dias que eu comecei a reparar, o dia que eu ficava de pijama, eterno, Era o pior. cara, parecia que meu dia não começou e não acabou. E vai ter algumas pessoas que vai ser ir pra uma academia, né? Então, eu Aí tenho uma você tem paciente que ver, até hoje ela fala, pra mim, eu preciso ir pra academia. eu precisava ser liberada. Então, conforme o obstetra libera, ia caminhar todo dia, depois liberou fazer o mesmo tanto de exercício que fazia na gestação, para começar a levantar peso. Tem mulher que é isso. Então, eu preciso tomar um banho demorado. É a sua saúde mental, né? Um Exato. item ali que vai melhorar a Que sua deixa saúde você mental. conectada com você. Exato. Que E sua você identidade, gosta. né? Exato. Não, esse é muito bom. E tem a ver com o meu próximo, Que é? que é saia de casa. Sim. Saia de casa. Item polêmico, né? Não, faça uma lista, eu vou concordar, faça uma lista de todos os lugares que você tem, que você gosta ou gostaria de conhecer, que são abertos. É, porque você fica naquele buraco negro que Paulinha falou, só em casa. Você está só em casa e só cuidando do bebê. Só em casa, só cuidando do bebê. E aí, cara, você... Sabe, parece que não tem mais vida, não tem mais nada. Você sair, às vezes ir na padaria, ver uma pessoa, conversar com uma pessoa, olhar para uma árvore, ver o sol, cara, já... Eu lembro que a gente foi com Maria num restaurante que era aberto. A gente sentou no canto que estava só a gente. Eu acho que ela devia ter um mês e pouco, uma coisa assim. Foi a primeira vez que a gente foi no restaurante. E tinha um casal assim, sei lá, mais velho, que ficou meio olhando assim pra gente. E eu falei, ok... E aí, depois de muito tempo, o Rafael me disse que chegaram para ele e falaram assim, que absurdo vocês saírem de casa com uma criança tão pequena. Você acredita? Acredito. Não, e o pior é que assim, então são dois extremos. Primeiro que... Você não vai pro shopping, né? Exato, gente. Shopping, Não vai pro show. igreja, Deus abençoe em casa, sabe? São lugares que... Mercado. São lugares que eles aglomeram. Sabe? E aí é um monte de gente respirando no mesmo lugar, você tem um negocinho ali que ele é totalmente imaturo. Se pegar o mesmo resfriado que a gente só escorre o nariz, a criança também vai parar na UTI. Mas isso não significa que você precisa ficar trancado dentro de um apartamento, dentro da tua casa, sem precisar, né, sair dali. E também às vezes nem adianta, né? Porque você tá ali dentro, mas você recebe 70 pessoas lá dentro. Exato. Então, assim, lugares abertos, ter contato com a luz do dia. Então, vai caminhar. Nem que seja uma volta no quarteirão. A gente fazia exatamente isso, uma volta no quarteirão. Botava a Maria ali no sling, depois no canguru, dava uma volta ali no quarteirão, alguma coisa assim. Cara, já dava um... Não, e outra coisa, eles adoram também, né? Porque eles também ficam entediados de ficar ali parados, E né? eles são muito nosso espelho emocional, né? O dia que você tá estressado, pode ser uma coisa tua de trabalho. Você tá ali agitado, o teu bebê vai chorar o dia inteiro. O bebê é reflexo da mãe, da família. Não então, tem... se todo mundo puder ter um pouquinho de vida... Então, não sei o que a gente pode fazer. Aqui na minha cidade não tem lugar aberto para sentar. Não, mas uma cidade pequena ou qualquer outro lugar. Vai caminhando até a padaria para ir comprar um pão. Um entra e compra o pão e o outro tá ali fora, no carrinho, sabe? No sling. Porque tem muita gente que se fecha, né? Que fica só em casa, que não sei o quê. E é às vezes um medo também gente que muito não levanta grande, da cama. muito patológico, né? Um medo, assim, de alguma coisa. Você deve ver isso até mais do que eu, né? Mas é isso, assim, é falta de preparo. Porque hoje, por exemplo, outra coisa, gente, cuidado com o algoritmo de rede social. Se possível, dê um follow em tudo que tá indo muito perfeito ou tudo que tá também acabando o mundo. Porque aquilo entra no algoritmo e a gente fica muito vulnerável ali às coisas que chegam até a gente, que dependendo do tanto que você tá adquirindo conhecimento ou se interessando pelo conhecimento, isso pode te deixar muito mal, sabe? A ponto de você não conseguir sair de casa. Ou também te deixar tão descrente das coisas que já tacam, né? E vai em tudo.
E aí as coisas acontecem e depois a gente se arrepende. Então, assim, dá um unfollow em tudo. Você falou Procura nisso, boas fontes de conhecimento. você falou disso de algoritmo do Instagram. Uma das coisas que eu caí, e eu caí porque todos caímos, né? Conta. Foi um curso de sono desses, de coisa. Porque, cara, às vezes... Acho que Maria já estava um pouco maior, né? Mas às vezes chega num momento que é desesperador. É desesperador. E aí eu lembro que eu dava mamar para ela de madrugada e às vezes eu ficava com medo de adormecer e ela cair do meu colo. E às vezes eu ficava assim, ó, para me dar um estímulo de ficar acordada, né? E essa hora eu acho que eles colocam ali o patrocinado para ser de madrugada, né? Que sabe que tem muita mãe ali. É sério, do que dá para fazer isso, né? E aparecia curso de tudo para mãe, não sei o que e tal. Então tem que ter muito cuidado também, né, com o que a gente consome, porque isso não só no pós-parto, mas sempre, né, isso nos influencia, de fato. E às vezes negativamente, né? Ó, mais um, lembrei. Já foi uns 10, hein? Mas vamos lá. Já? Não, então só vai mais esse. Porque depois aqui... eu vou dar um check aqui nas minhas coisas, porque eu sou a pessoa que tenho listas, Paulinha é quem sabe faz ao vivo. Não é. E a gente se complementa na nossa a gente dança. Se complementa. Até parece que eu fiz uma lista assim, com um mês de antecedência, né? Só que não. Não, mas assim, ó, uma coisa importante. O quanto antes faça algo por você. Então, por exemplo, mulheres gostam de fazer a unha, se sentem bem de um dia no salão só para cortar o cabelo, para fazer alguma coisa. E a gente demora muito para voltar a fazer isso. Muito. Mesmo você fazendo todo o resto ali que a gente falou, é hormonal mesmo a gente conseguir voltar o olhar para a gente, sabe? Então, às vezes é legal até ter uma conversa aberta com a tua família e virar e falar, cara, eu gosto muito disso, sabe? Então... Não sei, às vezes já deixa um pré-agendamento aí, quando deu um mês ali que você teve o nenê, que você tem umas 4 semanas que você tá ali em casa, ou 15 dias depois. Depende da frequência de algo que te faz bem. E já deixa agendado, porque é gostoso a surpresa, sabe? É gostoso. Falando em surpresa, eu achei tão legal. Eu tenho uma amiga que trabalhava comigo, já mudou de cidade, a Lidinha, saudades. Ela fez algo comigo que eu comecei a fazer depois, assim, que muda a nossa vida. Na primeira semana, o João tava fazendo acho que uma semana. 10 dias. Era entre uma semana e 10 dias. E ela pegou e mandou uma caixa pra mim, assim, tipo de frios, cafezinho da tarde. Uhum. E veio a cartinha, assim, parabéns, este aqui é só um mimo para compensar possíveis noites mal dormidas, muitos medos, inseguranças e tarará. Sinta-se abraçada. Nanana. Cara, era uma caixinha com coisinha. Eu chorei tanto, porque eu me senti tão cuidada. Porque é isso, a gente tem atenção pra gente enquanto a gente tá grávida. Depois... De todo mundo de um cuidado maior, né? Que tem uma mãe que falou assim pra mim, não vou saber viver sem ser preferencial, mas... Eu falei pra ela, olha, você ainda tem o preferencial do colo. Ela, mas se eu não tiver com a criança, ninguém vai acreditar que eu tenho filho de colo. Eu falei, realmente. A Ana, inclusive, falou isso essa semana. E aí, eu me senti assim, foi tão legal. Então, se vocês tiverem alguém aí entrando no puerpério, não tem nada a ver com a lista, mas foi tão legal, falando cuidado, em uma surpresa, né? Pra você mesmo. Cuidado. Então, faça pela outra, né? Porque também é muito legal. Acho que agora eu vou descansar a mente. E eu vou finalizar também então aqui, e que eu coloquei, é engraçado que vai vindo, né? Confie nos seus instintos. A gente sabe o que o nosso filho precisa. Eu acho que quem me falou isso foi você a primeira vez, amiga. E às vezes tá todo mundo, cada um dá um pitaco, dá uma coisa, não sei o quê, e você acha, putz, eu acho que é tal coisa. Cara, é essa coisa que você tá achando, sabe? Então, a conexão de mãe e filho é muito grande, né? É visceral, é uma coisa muito animal. E a gente sabe, né, o que é. Então, sabe, acredita nisso, né? Valoriza isso também. Não acha que você não sabe de nada, porque você sabe, né? Seu filho estava em você aí tanto tempo. Então, não esqueça disso, saiba disso. Então eu coloquei aqui, esteja preparada para o imprevisível, a gente falou. Aceite ajuda, se organize e converse com pessoas para isso. Tenha comida estocada.
Ah, esse aqui eu não tinha falado. Um dia de cada vez, né? Então, às vezes, principalmente nessas primeiras 3 semanas, tem aquele boom de hormônio, mudança, variação, né? Você acha que acabou sua vida ali no puerpério. Foca só no agora, né? É normal essa variação de humor, principalmente nessas primeiras 3 semanas. Outro que a gente não falou muito, mas faça um estoque de leite precoce, pensando na volta da maternidade, né? Na volta ao trabalho. Você vê como é que a maternidade é uma loucura, né? A gente começou falando como se preparar na gestação para o puerpério. 10 dicas. A gente já virou assim, sobreviva ao teu puerpério. Já virou 20 dicas de como sobreviver ao puerpério. Beber bem exige uma mãe bem e confie nos seus instintos. Bom, só aqui já foram 9, né? Fora vários que Paulinha falou e que... Então, assim... Não sei se o título do episódio vai ser dar para ser 10 itens. Não, a gente pode enganar. Over delivery, pegadinha, galera. gente. Over Pegadinha. delivery. Maternidade é sobre isso. Toda vez que você acha que é 2, é 24. Então tá tudo certo. Então, assim, que vocês tiverem também, que vocês sentiram que foi impactante pro puerpério de vocês, que na gestação começou a fazer sentido, comenta aí, coloca, porque com certeza você vai ajudar alguma grávida, com certeza você vai ajudar alguma família. E pode falar o que você ia falar. Não, e é impressionante como às vezes uma dica que alguém lhe dá, uma coisa que alguém lhe dá, eu lembro que no início que Maria não dormia muito bem, cara, eu botei no meu Instagram, gente, tem espinho no berço, o que é que eu faço, não sei o que, várias pessoas foram ali e falaram comigo, funcionou assim, funcionou assado, e eu fui fazendo aquilo ali e no final deu certo, né, melhorou. Então, às vezes uma coisa que você compartilha aqui ajuda de fato outra pessoa, né? Nesse momento frágil que é o pós-parto. Acho que é isso, né, amiga? É isso. Eu acho que próximo episódio a gente traz mais coisa legal. Acho que tivemos várias dicas boas aqui. E no próximo episódio nós vamos falar de enxoval. E eu, que sou uma pessoa totalmente tranquila na minha vida, eu dei uma pirada nesse item enxoval. Gente, um beijo, até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau.